Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando, mais uma vez com vocês, da disciplina de prótese total e oclusão. Estou gravando essa introdução porque hoje a gente vai falar sobre moldagem em prótese parcial removível. A primeira aula gravada que a gente passou para vocês foi sobre moldagem em prótese parcial fixa, tá? Assim como na outra aula, essa aula vai ser gravada, por isso que eu estou gravando essa breve introdução. É uma aula bem prática, bem simples, mais ou menos uns 40 minutinhos de aula. No final da aula tem uma atividade, tá? Que vocês não precisam preencher, tá? Não precisam fazer essa aula, porque essa atividade, essa aula, como eu falei isso na primeira, essa aula é uma aula gravada que a gente aplicou no primeiro semestre, né? E que tem um enfoque extremamente prático. Então, a ideia vocês não precisam fazer atividade porque vocês vão fazer a atividade do laboratório, né? Então, não precisa responder nem mandar por e-mail a atividade que está no final dessa aula. Como vocês já devem saber, metade da turma vai assistir essa aula essa semana, a outra metade vai para o laboratório. Semana seguinte, inverte essas turmas, né? Uma turma fica assistindo essa aula, que vai ficar disponível para vocês via portal, a outra parte da sala vai para o laboratório. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, entre em contato aí com a gente pelos nossos contatos aí, e-mail, WhatsApp, enfim, tá? Um grande beijo e boa aula. Começando a falar sobre a prótese removível, né? Assim como qualquer outra prótese, a removível ela vai buscar o restabelecimento estético e funcional, tá? Estética, todo mundo já sabe, é buscar uma caracterização dessa peça que as pessoas não consigam entender que isso é uma prótese, né? As pessoas que veem esse paciente que tem a prótese não consigam perceber que tem uma prótese. Então, esse é o nosso principal objetivo para qualquer tipo de prótese, né? E a função, quando a gente fala de função, a gente já engloba aí fonação, deglutição, mastigação, tudo isso é fundamental aí para o resultado final da prótese, né? Então a gente busca esse binômio forma, estética e função. A gente busca muito isso em todas as próteses que a gente faz, tá? A prótese removível, mais ou menos uns 40 anos atrás, quando ela começou a chegar, quando os implantes começaram a chegar no Brasil, muito se falava sobre a prótese removível. Falavam que a prótese removível estaria extinta, que a gente não teria mais tratamentos com prótese removível. E todo mundo falava isso, todo mundo falava isso. Do mesmo jeito que hoje as pessoas falam algumas coisas de estética, como eu posso dizer aqui sem parecer mais duro. As pessoas entram hoje em dia em muitas modas, tá? E acreditam nisso como leis. E eu não gosto desse tipo de rótulo, né? As pessoas julgam ou subjugam outras pessoas, outras terapias de uma forma muito dura hoje em dia, né? E eu acho que a prótese removível é uma prótese que já vem sendo utilizada há muitos anos e muito bem indicada e muito bem feita, né? É um belo de um tratamento reabilitador, né? E infelizmente a gente vê alguns colegas aí não fazendo da forma correta ou falando mal desse tipo de tratamento. Então é uma opção de tratamento, ela tem a sua indicação, tá? Mas se a gente for fazer uma análise assim, vamos fazer um exercício agora, assim, vamos imaginar que você precise colocar uma prótese removível
ou você pode tratar com implantes. Qual que você, se fosse em você o tratamento, qual que você optaria? Tá? Eu não vou negar, eu também iria optar por implante. Tá? Realmente é fato que diminuiu muito o número de indicações para removível com a volta dos implantes. Então, hoje a gente tem a prótese parcial removível como uma última opção em alguns casos. Tá? Eu queria só chamar a atenção para alguns aspectos. Tá? Existe uma boa parte da população aí que não tem condições financeiras de fazer um tratamento sobre implantes. Né? O paciente às vezes chega até na clínica e fala assim: eu quero fazer uma removível porque eu não tenho dinheiro para fazer um implante agora e quando eu tiver eu faço. Né? Então é uma situação que a gente percebe bem recorrente, bem comum no nosso dia a dia. E existe uma outra situação, que é quando o paciente ele já tem uma atrofia, já tem um defeito anatômico muito severo, uma atrofia severa ali de óssea da maxila ou da mandíbula e que inviabiliza, pelo menos de imediato, a instalação do implante. Então, às vezes, você chega o paciente e fala assim: você tem que fazer enxerto, você vai ter que depois colocar o implante, depois vai começar a confecção. Se tudo der certo, depois você vai começar a fazer a prótese. Isso vai demorar 1 ano e meio, 2, depende um pouco do que você vai estar fazendo. E o paciente tem o direito de falar: não, eu não quero passar horas e horas e horas na cadeira para fazer todo esse tratamento. Eu quero uma outra opção mais rápida. Então, apesar de ser considerada uma prótese em desuso, tá? Essa prótese, ela, em muitos casos, ela se torna a primeira opção. Tá? Então, até nesse exemplo que eu acabei de citar, o paciente resolveu fazer o enxerto para colocar o implante, para depois fazer a prótese. Você pode, muito bem, durante esse período, que não vai ser um período curto, um período longo, ele pode usar essa prótese provisória, usar essa prótese removível em caráter provisório, tá? Ou melhor, acho que a melhor palavra é temporária, né? Porque é uma prótese final, né? Mas você vai utilizar ela de forma temporária. Então, muitas vezes a gente acaba usando. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque é importante saber fazer uma prótese parcial removível. É fundamental você saber fazer, você desenhar a prótese e você ter mais ou menos uma sequência do passo a passo. Volto a repetir, essas nossas aulas, a gente está criando aulas novas, né, para apresentar para vocês. Essas aulas são fresquinhas, estão saindo do forno agora e a gente está mandando para vocês. E o enfoque dessas aulas, elas é um enfoque muito clínico, porque a matéria de vocês é de clínica, tá? É de prótese integrada. Então, eu não quero ficar falando muito de conceito, e sim falar um pouco mais do passo a passo do dia a dia que é lá na clínica, tá ok? Essa aula é uma aula mais curtinha, eu acredito que a gente acaba rapidinho. Vamos lá. Antes de começar a falar da removível, eu quero que vocês entendam algumas características que as próteses apresentam. Então, eu vou classificar todas as próteses agora por um requisito, pelo suporte dela. Tá? Então, aqui vocês estão vendo uma prótese total. Ok? Aqui é uma prótese total. Quem que suporta a prótese total? Mucosa. Tá? Então, uma prótese total, ela é uma prótese mucosuportada. Ok? Se eu for para a prótese removível, quem que vai suportar essa prótese aqui? É o dente. Então, quando o paciente entrar em função mastigatória, quem vai receber essa carga mastigatória é o dente. Tá? Então, a prótese fixa é dente suportada, a prótese total é muco suportada. E a removível? Legal.
A removível, ela é o meio termo entre a total e a fixa. A gente pode ter uma prótese removível dentro suportada, desde que os espaços protéticos fiquem entre os pilares, ou seja, você tem dentes adjacentes ao espaço protético. Tá? Se você tem essa situação, essa prótese removível ela vai ser dentro suportada. Se por outro lado você tem uma outra configuração de boca, um outro paciente, onde você tem uma extremidade livre, essa extremidade livre ela é considerada dentro muco-suportada. Então você vai ter a ação dos dentes ajudando no suporte dessa prótese, assim como a mucosa também. Então você tem essas duas situações. E eu estou passando isso para vocês logo agora no começo, porque lá na frente vocês vão entender as diferenças das técnicas de moldagem que a gente tem para prótese removível. É óbvio que a gente precisa ter, isso vale para todas as próteses, o melhor modelo possível, a cópia tem que ser o mais fiel possível da arcada dentária. Tá? Mas o que eu acho importante passar para vocês é que a prótese total, você tem que fazer uma moldagem anatômica, óbvio, boa, uma moldagem de trabalho boa. A fixa, você vai fazer uma moldagem de trabalho só. Né? Você não tem modelo anatômico ou moldagem de estudo. A removível é um pouco diferente. A removível, algumas vezes você vai ter que ter um ou dois modelos de estudo. Às vezes você vai ter um ou dois modelos de trabalho. Tá? E pela questão simplesmente prática de confecção do tratamento, tá? Da prótese parcial removível. Então a gente vai tentar passar isso para vocês aí da melhor forma possível. Vamos começar com o modelo de estudo, ok? Bom, o modelo de estudo, ele tem como... Você pode utilizar ele em alguns momentos durante a prótese, tá? Quais são os requisitos, né, que a gente busca aí nesse modelo de estudo? Ele tem que, obviamente, envolver todas as estruturas anatômicas envolvidas aí na prótese removível, e através dele a gente vai buscar algumas coisas, como por exemplo, contorno dos dentes adjacentes. A gente vai ver como que está a anatomia desses dentes adjacentes a esse espaço protético, né? A gente vai ver se esse dente está muito vestibularizado, muito lingualizado, se esse dente tem alguma mesialização, se é um dente que tem anatomia que deixa ele muito retentivo, né? Tudo isso a gente tem que avaliar. A indicação de restaurações fixas, o que seria isso? Você vai olhar no modelo de estudo e vai ver se esse dente precisa, se esse modelo precisa de alguma restauração, de uma coroa, por exemplo, ou se precisa trocar a restauração, tá? A gente vai avaliar se eventualmente tem alguma necessidade de cirurgia, extrair algum dente, atuar em algum freio, alguma brida que ocupa o espaço protético. Então, num primeiro momento, o modelo de estudo ele vai servir para o nosso planejamento. Tá? Então, o primeiro momento que a gente deve utilizar do modelo de estudo é atender o paciente, fez a anamnese, eu vou fazer o planejamento. Em alguns casos, a gente já faz o planejamento direto. Em outros casos, a gente monta no articulador, casos mais complexos, tá? A gente monta no articulador, então a gente já obtém o modelo de estudo para montar no articulador para fechar o planejamento. E aí a gente vai decidir que dente que vai extrair, que dente que vai ser mantido, e os dentes que vão ficar mantidos, se precisa fazer canal, se precisa fazer dentística, enfim, todos esses aspectos. Tá? Em um segundo momento, você pode ter um outro modelo de estudo, que é para você buscar o que? O recontorno dos dentes,
para você preparar os nichos, criar retenções adicionais, criar o longo eixo do dente. Então, isso aqui seria num segundo momento. Eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente cada momento que vai esse modelo de estudo. Então, só para concluir, o modelo de estudo ele também serve como para desenhar a armação, assim como um arquiteto pega lá a folha de papel vegetal e risca lá, desenha um prédio, uma casa, você vai fazer isso só que no modelo de gesso, né? E é um modelo de estudo. Nesse modelo você já vê possíveis retenções ou expulsividades, né? Que podem estar presentes aí no, no nosso no nosso dente, na nossa arcada. Então a gente tem que observar onde que está com retenção, qual dente que está lingualizado, se está muito expulsivo. Tudo isso a gente tem que avaliar e a gente vai passar isso para vocês da melhor maneira possível agora. Então, basicamente, vocês têm dois tipos de modelo de estudo. Antes de eu entrar no modelo de trabalho e fazer a moldagem propriamente dita, a moldagem final ou moldagem de trabalho, a gente tem que passar pela fase que a gente chama de preparo de boca. O preparo de boca a gente divide em dois preparos, duas etapas. A primeira etapa é preparo de boca 1 e a segunda etapa é preparo de boca 2. Tá? O preparo, vamos explicar o que é cada um, que isso é muito importante. Normalmente é nessa fase que vocês começam a se confundir na etapa de confecção da PPR. O preparo de boca 1 eu finalizei a minha anamnese, eu montei no articulador, aí eu já tive meu primeiro modelo de estudo. Em cima do articulador, do meu modelo de estudo, eu vou fazer o meu planejamento. E no meu planejamento, eu vou colocar o que precisa ser feito. Eu preciso extrair tal dente. Vou anotar lá, preciso extrair tal dente. Preciso fazer o canal de dente tal e restaurar. Eu preciso fazer uma limpeza porque tem uma bolsa periodontal em dente tal. Então, essa fase pré-protética, ela é o que a gente chama de preparo de boca 1. Onde a gente vai fazer todas as restaurações necessárias, onde a gente vai fazer todos os canais, endodontia necessária, né? Deixar o paciente pronto para entrar no preparo de boca 2. Quando eu entrar no preparo de boca 2, eu vou precisar de um outro modelo de estudo, porque esse outro modelo de estudo, eu vou pegar ele e eu vou buscar outras características, como o plano guia. O que é o plano guia? É basicamente o eixo de inserção desse modelo. Eu vou buscar, procurar achar os nichos, né, que é onde vai ser o apoio da prótese removível. Como que está a inclinação desses dentes, tudo isso a gente vai avaliar no segundo preparo de boca, junto com o delineador. Tá? Então, para ficar mais didático, o primeiro preparo de boca, a fase pré-protética, a gente utiliza o articulador. E a função dessa primeira etapa é fazer o planejamento correto. A segunda etapa, o preparo de boca 2, você utiliza o delineador e o objetivo dessa etapa é achar um eixo de inserção, estabelecer a região dos nichos e as inclinações e as retenções dos dentes. Ok? Então, basicamente, esse início da confecção funciona dessa forma. Eu vou falar mudar um pouquinho de assunto, depois a gente vai voltar lá naquela parte. Eu vou falar um pouco sobre os materiais que a gente utiliza para moldagem. Eu vou falar bem pouco mesmo, porque basicamente todos os materiais que você utiliza na removível, você utiliza na prótese fixa e na prótese total. Tá? Então você tem aí classificados como materiais termoplásticos, materiais elásticos e materiais rígidos, tá? Que você pode utilizar para moldagem. Dentre eles a gente tem aqui, como material termoplástico,
A gente tem a Godiva. Né? A Godiva ela é um material que vem, você pega ele na embalagem, ele está rígido, você aquece ele, tá? Você aquece ou com água quente. Essa marronzinha você utiliza água quente para aquecer. E você leva isso para a boca, faz a moldagem, esse material resfria, depois você remove. Tá? Então esse é um exemplo de termoplástico. Material rígido, a pasta lisanda. A pasta lisanda ela é indicada, ela também tem essa questão de ser, por ser pasta a pasta, você mistura ela, né? É uma pasta que tem uma boa deformação, é um excelente material de moldagem. Depois que você leva isso para a boca, esse material toma presa e aí ele fica rígido. O que significa que esse material é rígido? Ambos são materiais rígidos, né? Tanto a Godiva como a pasta zincoenólica. É que ele não tem deformação, ou se tem é muito pequena deformação elástica. Então qualquer força que vai promover uma tração ou torção desse molde, exemplo, quando eu for tirar a minha moldeira da boca, isso pode quebrar a moldagem ou pode promover alguma injúria nas estruturas ali anatômicas do rebordo do paciente. Então, é importante isso aqui. Ele é indicado, a gente pode usar isso para prótese removível? Pode, deve. São materiais com custo baixo e excelentes materiais de moldagem. Só que eles só podem ser indicados nas áreas que tem tecido mole. Tá? A gente vai abordar isso mais para frente também. Já a gente também pode utilizar os materiais elásticos, né? Que a gente já abordou e já falou nas outras aulas, que é a mercaptana, o alginato, silicone de condensação, poliéter e o silicone de adição. Ok? Vamos falar um pouco agora dos materiais e do passo a passo aí para a gente efetuar a nossa moldagem de estudo. Tá? Quando vocês compram lá na Dental, vocês compram um kit de moldeiras, né? Kit de moldeiras. Que moldeiras que você vai utilizar? Moldeira de estoque, tá? Essa moldeira de estoque, elas normalmente vêm num tamanho padrão. Ela vem lá, a I1, I2 e 3. S1, S2, S3. A I1 é pequena, a S2 é média, a S3 é grande, né? Aí você fala, mas professor, olha, a minha veio, eu ganhei duas moldeiras de graça aqui, olha, uma I4 e uma S4. Para que serve essa moldeira? Ela é maior que a I3, que a S3? É uma confusão muito recorrente de vocês achar que a S4 ou a I4 é uma moldeira maior. Ela não é maior. Ela tem o mesmo tamanho da I3 e da S3. Por uma questão de lógica, eu já tive essa dúvida também. Então a I4 é maior que a I3. Mas não, a I4 e a S4 elas foram desenvolvidas para pacientes específicos de PPR, de prótese parcial removível, que entram na classificação 1 de Kennedy, classe 1 de Kennedy, que são pacientes que têm os dentes anteriores e não têm não tem os dentes posteriores, né, que é desdentado total bilateralmente. Então, esses pacientes foi desenvolvida essa moldeira. Então, essa moldeira, na região anterior, ela é mais profunda, né, porque é onde tem dente, e na região posterior ela é mais rasa, que só tem o rebordo, ok? Então, professor, mas meu paciente não é classe 1 de Kennedy, o que eu faço? Molda com as moldeiras padrões, tá? Com I1, I2, I3, aqui couber no paciente, entendido? Muito bem, aí a gente pula para o alginato, o hidrogum. O hidrogum ou o ortoprint são dois materiais, dois alginatos que eu acho muito bons. E a gente pode usar eles para fazer a nossa moldagem de estudo. Para preencher essa nossa moldagem, esse nosso molde, a gente pode utilizar o gesso pedra. Não usem o gesso 4 nem o 5 porque você vai estar gastando dinheiro à toa. Isso é uma moldagem de estudo, tá?
Então aqui tem o passo a passo, né, que a gente tem que fazer na nossa clínica. Então a gente precisa ter um jogo de moldeiras, o alginato, o gesso pedra. Primeira etapa, provar essa moldeira, ver se ela cabe, ver se ela está abrangendo todas as estruturas anatômicas. Né? E nisso você já ensaia, já treina como que vai ser a sua moldagem. Todas as moldagens devem ser, você deve individualizar essa moldeira de estoque, ou seja, colocar uma cerinha utilidade ao redor dessa moldeira para que essa moldeira realmente consiga cobrir todas as estruturas que você deseja. Tá? Então, quando você provar, vê se essa moldeira não está muito rasa no sentido vertical, se não está muito curta no sentido horizontal, se não fica muito fina. Então, assim, você tem que olhar essa moldeira e ver se você não precisa individualizar ela, tá? A maioria dos casos, você precisa sim individualizar a moldeira. Feito isso, a gente posiciona o paciente, proporciona bem o material e faz a moldagem propriamente dita. Feita a moldagem, vem a desinfecção, eu já comentei com vocês, mas vale a pena relembrar, ainda mais nos dias de hoje, né? Pega aquele passe bem da sua mãe, joga fora o que tem dentro e coloca uma parte de hipoclorito para 9 de água. Pronto, tá feito. Você vai pegar isso, borrifar no seu molde, colocar dentro do umidificador, 10 minutinhos você pode preencher esse molde tranquilamente, com uma boa desinfecção aí. Ok? Então, eu fiz a minha moldagem anatômica. Aí fiz o meu planejamento, então vamos seguir uma linha de raciocínio aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, foi lá, o paciente fez a anamnese. Aí eu fiz a primeira moldagem, que é igual a essa que eu acabei de falar, tá? Montei no articulador, fiz meu planejamento, e aí eu descobri que tinha que fazer um monte de coisa, então fiz extração, fiz restauração, blá 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 blá. Terminei as extrações, aí eu vou e repito a minha moldagem anatômica. Repito, eu faço novamente, porque se eu tinha que extrair o dente, aquela moldagem já não vai ser a mesma. Eu tenho que repetir essa moldagem. O dente, a posição do dente, ou se você extraiu aquele dente que tinha no modelo, não vai ter nesse. Então você precisa repetir essa moldagem. E aí você leva isso pro delineador, né? É onde você vai fazer o preparo de boca 2, né? Onde você vai estabelecer o plano guia, os nichos e a alteração do contorno. Isso eu já falei para vocês, agora a gente vai detalhar um pouco melhor isso. Primeiro conceito para passar para vocês do uso do delineador é a questão do equador protético. O que é o equador protético? Todo dente tem aí, a gente traça uma linha imaginária aí, que a gente separa a área expulsiva do dente da área retentiva do dente. Então, anatomicamente, o dente tem uma área expulsiva e tem uma área retentiva. E o limite entre uma área e outra é o que a gente chama de equador protético. Certo? Então, quando você vai trabalhar com o delineador ele nada mais é que um esquadro que um arquiteto usa. A gente vai buscar estabelecer os mesmos ângulos entre um dente e o outro, as mesmas inclinações, para que a gente tenha uma prótese, uma armação que entre de forma mais passiva. Tá? Então, normalmente quando a gente observa, o dente ele tem natural, é da natureza do dente, né? Ele tem uma anatomia mais arredondada que vai gerar uma área de retenção. Então, a minha prótese ela não pode entrar e encaixar aqui, porque se ela entrar e encaixar aqui, ela não sai mais, né? E então a gente precisa nivelar, em alguns casos, permitindo que essa prótese entre de forma mais passiva, tá? E aí que entra a primeira questão, a primeira coisa que a gente deve buscar usando o delineador, que é o eixo de inserção. O eixo de inserção, imagina que você vai instalar uma armação
e o paciente tem lá, sei lá, 7, 8 dentes na boca. E a gente vai manter esses 8 dentes na boca, na arcada. Qual que é a relação desses dentes entre eles? O ideal é que esses dentes fossem paralelos entre si, mas isso nunca ocorre, tá? Então você tem, numa situação aqui, num ângulo mésio-distal, né? Mésio-distal, você tem uma formação, você tem uma inclinação que é da anatomia própria do dente. Você, com o uso do delineador, você consegue nivelar isso daqui, essa bossa que a gente tem aqui, da crista marginal, e a gente consegue transformar isso num plano, tá? Para que a gente busca isso? Para estabelecer um único eixo de inserção. Então, uma armação ela só vai ter um jeito de encaixar. E quem vai auxiliar a gente a conseguir isso é o nosso delineador. Então, eu vou colocar esse meu modelo anatômico no delineador e eu vou ver o paralelismo entre os dentes. Então, vamos continuar usando esse exemplo aqui desse molar, né? Então, ele nessa posição, ele ocupa essa bossa toda aqui, essa crista marginal que tem uma curva e que acaba gerando essa retenção. Aí a gente vai para o pré-molar, da mesma boca. É um pré-molar muito lingualizado, que também tem uma retenção. Então o que a gente vai buscar no nosso delineador? Formar um plano igual entre eles. Para quando a nossa armação encaixar, ela tenha uma forma apenas de encaixar. Tá ok? Então isso que é o eixo de inserção. Depois que a gente achou o eixo de inserção, a gente vai buscar os nichos, né? O que é o nicho? Nicho é um preparo que a gente faz, normalmente na crista marginal de cada dente, onde o apoio da armação da removível vai se encaixar, tá? Então, isso a gente, no próprio modelo de estudo, a gente já planeja, já vê quais são os dentes que vão receber esse nicho, né? A gente pode, se quiser treinar, e eu aconselho que vocês façam isso, treinem isso no modelo, já fazer esse nicho, e depois façam a reprodução na boca, ok? E isso aqui que talvez seja a parte mais complexa aí de todo o processo do uso do delineador, que é estabelecer aí a região expulsiva e retentiva de cada dente envolvido com grampos, né? Então, quando a gente tem um dente que vai receber um grampo, esse dente ele tem, como eu já falei, uma parte expulsiva e a parte retentiva. O meu grampo, só a ponta dele deve ser ativa, só a ponta dele deve estar na área retentiva, tá? Então, esse desenho, esse delineamento, ele é muito importante, tá bom? A gente precisa avaliar isso dente a dente que vai receber o grampo. E aí, se você tem um dente que tem uma expulsividade muito grande, muitas vezes a gente tem que criar essa retenção como? Acrescentando resina fotopolimerizável. Você acrescenta a resina foto ali, criando uma falsa bossa, né? Onde a gente vai ter uma proeminência maior ali que vai gerar uma área de retenção maior. Tá? A mesma coisa serve para molares, né? Então a gente sempre tem que estar avaliando aonde que está o equador protético. Uma vez que a gente descobre qual é o equador protético, e esse equador protético muda de acordo com que você muda o eixo de inserção da sua prótese. É muito, muito, muito delicado esse processo, a utilização do delineador. Então, você tem que estabelecer um eixo de inserção. Uma vez que você estabelece esse eixo de inserção, você não muda mais esse eixo de inserção. Porque se você mudar o eixo de inserção, você muda o equador protético do dente também. Feito isso, meus caros, terminado o preparo de boca 2, fez eixo de inserção, fez os nichos, fez as áreas de retenção e de expulsividade dos dentes.
paciente está pronto para fazer a moldagem de trabalho. E a moldagem de trabalho é a mesma coisa da moldagem de estudo, do molde de estudo. O que vai mudar é o gesso que você vai utilizar na hora de vazar, né? Então você vai utilizar as moldeiras de estoque, você vai utilizar o alginato, né? Nesse caso, como é moldagem de trabalho, você pode usar o silicone de adição, condensação, poliéter, mas pode usar, principalmente se for um alginato de melhor qualidade, você pode usar tranquilamente para fazer a moldagem de trabalho, tá? Você aqui, aí é o passo a passo que eu já expliquei para vocês, que a gente já vem explicando já faz algum tempo. Primeiro, vamos provar, ensaiar, depois individualiza a moldeira. Depois, posiciona bem o paciente, proporciona, faz a moldagem propriamente dita, desinfecção e o preenchimento do molde para a gente obter o nosso modelo de trabalho, tá? Então, assim, a sequência está muito clara, a gente já passou e já repetiu mais de uma vez aí para vocês essa sequência. E vocês estão vendo aí que a moldagem de trabalho ela não muda muito da moldagem de estudo, né? Você pode usar materiais com uma qualidade um pouquinho melhor, como o silicone de adição, como o empregam aqui, que é o poliéter, ou silicone de condensação. Modelo individual. Ué, professor, mas você já não falou da moldagem de trabalho? Que história é essa agora de modelo individual? Pois é. Quando que eu uso uma moldeira individual, então? Quando que será que eu preciso usar a moldeira individual? Se eu acabei de falar que pode usar a moldeira de estoque. Você usa a moldeira individual quando não couber a moldeira de estoque. Tá? Simples assim. Sem drama, sem muita história. Quando não couber a moldeira de estoque, você vai utilizar a moldeira individual. Você vai precisar fazer uma moldeira individual. Então você vai ter um modelo de estudo. Em cima desse modelo de estudo, você vai fazer um alívio em cera. Em cima do alívio de cera, você vai fazer um acrílico. E vocês já são craques aí, experts em moldeira individual. Vocês vão tirar de letra na hora de fazer lá na clínica. Só um detalhe, tá? Isso aqui não é o cabo da moldeira. Quando a gente alivia, a gente tem que aliviar os dentes também. Não esqueçam, isso aqui não é uma total, isso aqui é uma removível. Então significa que tem alguns dentes aqui envolvidos. E essa região desses dentes eu preciso aliviar bastante, porque eu posso gerar uma pressão muito grande na hora da moldagem. Então essa região tem que estar muito bem aliviada, tá? No momento da confecção. E aí em cima dessa cera toda aqui, aí a gente joga o acrílico e aí faz igual a gente fez a moldeira individual da prótese total. Tá? Aí não tem muito segredo. Certo, pessoal? Então, você só vai utilizar esse daqui quando for fazer a moldagem de trabalho e a moldeira de estoque não couber. E moldagem funcional? E agora? Mas peraí, a gente já não fez a moldagem de trabalho? A moldagem de trabalho não é a moldagem funcional? Então. Aqui que entra uma diferençazinha da prótese parcial removível. Tá? A gente fez a moldagem de trabalho, a gente não fez a moldagem funcional. A moldagem funcional é um pouco diferente. Antes de eu falar um pouco sobre a moldagem funcional, eu quero voltar àquele assunto que a gente falou bem no comecinho da aula, que a gente tem a prótese removível, ela pode ser dento suportada ou muco dento suportada. Então, quando você tem uma extremidade livre, ou unilateral ou bilateral, essa prótese vai ser muco dento suportada. Ok? E nos casos que a gente tem uma prótese só dento suportada, né, você vai ter um espaço protético com 2 dentes adjacentes ali. Então, se nesse caso da dento suportada, o caso que eu estou trabalhando ali, que eu peguei, que eu vou fazer a moldagem, é um caso dento suportada, ou seja, o espaço protético está entre 2 dentes, então
eu não preciso fazer moldagem funcional. Eu só faço a moldagem de trabalho e encerro por aqui. No caso da muco-dento suportada ou dento-muco suportada, né, eu só troquei a ordem aqui, você, além da moldagem de trabalho, que a gente faz aqui, tá? Além dessa moldeira, depois da moldagem de trabalho, você vai fazer a moldagem funcional, tá? O que consiste a moldagem funcional? Então eu fiz a minha moldagem de trabalho, mando fazer a armação. Aí vem eu provo a armação tá linda, maravilhosa. Moldagem de trabalho ficou perfeito. Eu mando fazer a montagem de dentes. E quando eu mando fazer a montagem de dentes, nessa região aqui da extensão da extremidade livre, eu mando colocar uma resininha acrílica aqui. Aqui não dá para ver porque ela é transparente. E aí, da mesma forma que a gente faz o selamento periférico na prótese total, a gente vai fazer o selamento periférico dessa extremidade livre, usando a Godiva lá em bastão. Depois que eu copiei, que eu moldei, eu vou colocar o adesivo de moldeira e vou fazer a moldagem com silicone ou com material elástico. Eu posso, inclusive aqui, ao invés de usar o silicone, eu posso usar somente a Godiva para moldar aqui, eu posso usar somente a lisanda, a pasta zinco-enólica, né? Eu posso usar outros materiais, porque eu estou fazendo a moldagem funcional, seria a moldagem só dos tecidos moles, né? Então, essa moldagem funcional é um plus aí a mais que a gente tem que fazer, já quando tem a montagem de dentes, né? Então, aqui não dá para ver os dentes, mas já tem a cera aqui, então tem os dentes ali embaixo, logo abaixo dessa cera. Então, depois que você fez toda a prova, inclusive a prova estética, né, a prova dos dentes, quando você for mandar acrilizar a prótese, aí você faz essa moldagem funcional. É todo o caso que eu preciso fazer? Não, não é todo o caso. Volto a repetir, só em casos que o paciente apresenta uma extremidade livre, tá? Ou duas. Ah, professor, mas por que você não fez aqui na frente? Né? Por que aqui na frente não tem? Por que você não moldou aqui na frente? Porque aqui na frente na extremidade livre. Entenderam? Aqui na frente eu tenho um dente aqui, outro dente aqui. Então, o fato de ter a presença desses dentes não me obriga a fazer a moldagem fisiológica e a moldagem funcional dessa região. Certo, pessoal? Então, basicamente a aula foi isso.